sobre os compartimentos do relevo brasileiro, né? Vamos falar um pouquinho aí mais de geologia, então vamos dar uma ênfase à estrutura que forma aí o relevo do nosso país, tá? Acima das estruturas geológicas dispõe-se o relevo, né? Quais são as estruturas geológicas? Só para a gente relembrar, as estruturas geológicas podem ser aí bacias sedimentares, podem ser os crátons ou dobramentos modernos e também os dobramentos antigos, tá? O relevo muitas vezes ele apresenta-se sobre essas estruturas e ele pode ser encontrado de que formas, né? Às vezes mais elevado, às vezes mais rebaixado, às vezes plano ou irregular. O relevo ele vai se dispor de maneiras diferentes em locais diferentes aí dentro do nosso país, ok? O estudo do relevo, das suas formas e da própria dinâmica desse relevo é o foco de uma ciência que a gente vai denominar geomorfologia, que é um dos campos aí da geografia. Com o passar do tempo, pessoal, as formas de relevo elas vão sendo esculpidas. De que forma que elas vão sendo esculpidas? Tanto por agentes externos, como a chuva, o vento, o intemperismo, o calor, quanto por agentes internos, como, por exemplo, o tectonismo e o vulcanismo. Então, a gente tem que entender que o relevo ele é extremamente dinâmico e ele está sujeito a alterações tanto por forças internas quanto por forças externas de modificação aí do relevo, né? E dentro do tempo geológico a gente vai ter aí várias mudanças ocorrendo dentro deste nosso sistema aí de planeta Terra, ok? Na superfície aí do território brasileiro, pessoal, a gente tem que lembrar que o Brasil ele se encontra na placa sul-americana, tá? Que é uma placa relativamente estável, que não dá características de o Brasil, por exemplo, sofrer com grandes terremotos, mas não que esses terremotos não ocorram. O Brasil ele está situado na porção mais central ali da placa sul-americana, o que nos dá uma certa estabilidade com relação à estrutura do nosso e formação do nosso relevo. Por isso que nós não temos vulcões ativos, é por isso que nós não temos grandes terremotos, por conta da localização do território brasileiro, que está mais centralizado sobre a placa sul-americana. Dentro do Brasil, as formas de relevo vêm sofrendo alterações, vêm sendo modificadas aí por milhões de anos, por isso que não temos também grandes montanhas. O nosso ponto mais elevado é lá na região norte do Brasil, é o Pico da Neblina, tem pouco mais aí de 2.600 metros. Nós podemos aí definir três principais unidades de relevo. Quais são? Essas unidades de relevo, elas são estabelecidas por dois pensadores principais da geografia, e a gente vai falar aí do Haroldo de Azevedo e a gente vai falar também do professor Aziz Absaber, que são dois pensadores estudiosos, que estruturaram a forma com que nós vamos compreender esse espaço geográfico que a gente vai chamar de Brasil, e eles têm a sua própria classificação no que se refere ao relevo aí do nosso país. A gente vai falar de cada um deles. O primeiro que eu vou estar falando para vocês é sobre o professor Haroldo de Azevedo. Tá? Então, pessoal, a classificação do Haroldo de Azevedo, ela é datada lá da década de 40, ali de 1940, tá? E ela vai determinar aí grandes áreas de características geomorfológicas homogêneas, né? Ou seja, regiões com características estruturais semelhantes. Com isso, né, essa dá para a gente dizer que foi a primeira elaboração de uma classificação de relevo que possibilita uma noção mais regional e generalizada aí do território brasileiro, tá? Ele se baseia aí num limite, digamos assim, de altitude de 200 metros. O professor, então, Haroldo de Azevedo, ele vai definir aí o território brasileiro com duas compartimentações aí de relevo, que são os planaltos
e as planícies brasileiras. Eu vou estar colocando aqui um mapinha para você poder visualizar. Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, avalie esse mapa e depois dê sequência, ok? Já a classificação aí do professor Aziz Absaber, tá? Ela traz aí alguns compartimentos a mais em relação ao Haroldo de Azevedo, né? Essa classificação do professor Aziz, ela utilizou algumas características da própria estruturação do relevo fornecida ali pelo Haroldo de Azevedo, e claro, ele vai acrescentar algumas características a mais, tá? Ele levou em consideração a influência das condições climáticas do passado na formação do relevo, o que já havia sido feito pelo Haroldo, ok? Uma revolução na classificação aí do relevo brasileiro a partir da análise de alguns radares, né, vai facilitar esse estudo do Aziz Absaber, tá? Um outro nome importante quando a gente vai falar aí do professor Aziz Absaber para a definição das formações de relevo aqui dentro do nosso país é o trabalho feito aí pelo Jurandir Ross, tá? Que realizou ali no final do século XX, né, uma nova classificação das unidades de relevo, tá? Nela vão ser inseridos aí então os baixos planaltos, né, e também as depressões, tá? O que nós temos aqui, né? A localização desses baixos planaltos e depressões sobre os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode procurar aí que você vai encontrar, tá? Apesar aí do predomínio dos planaltos, né, em virtude da antiguidade aí dos terrenos, as altitudes do Brasil elas são relativamente moderadas, né? O nosso ponto mais elevado é o Pico da Neblina. Não temos grandes elevações do nosso território, basicamente pelo fato de que o nosso relevo é extremamente desgastado, né? Então a gente esse relevo brasileiro sofreu e sofre muito com os agentes externos, principalmente modificação do relevo. Então as grandes estruturas do nosso território já foram muito desgastadas, principalmente pela chuva, pelo vento e pelas outras formas de modificação externas aí desse relevo, né? Apenas 3% da superfície brasileira apresenta aí elevações superiores a 900 metros, tá? Lembrando que para a gente definir planalto é toda e qualquer estrutura acima aí de 200 metros em relação ao nível do mar, tá? Vale lembrar aqui também, né, que as planícies, tanto costeiras quanto as fluviais de formação bastante recente, ocupam aí algumas faixas bastante estreitas, né, e geralmente são limitadas aí por depressões, né, planaltos e também serras, tá? Então a gente vai definir basicamente a partir do professor Aziz Absaber e do Jurandir Ross 3 classificações para o relevo brasileiro, que são os planaltos, tá? As planícies e as depressões, tá? O que são então planaltos? Tá? Os planaltos são as porções aí, diga-se de passagem, em território brasileiro que apresentam aí elevações acima dos 200 metros do nível do mar, tá? Você tem ali estruturas, né, de relevo que são relativamente planas. Ora você vai ter formas irregulares que são aí caracterizadas pelos processos erosivos em relação à sedimentação, né? Os planaltos podem ser encontrados principalmente em estruturas geológicas cristalinas ou também em bacias sedimentares, né? Sobre os planaltos ainda, pessoal, a gente vai ter aí em diversas áreas do país o assentamento de serras com seus cumes geralmente arredondados e chapadas com topos aí aplainados, né, e encostas bastante íngremes também, tá? Então, planaltos são porções mais elevadas, acima de 200 metros em relação ao nível do mar,
apresentam uma estrutura relativamente plana. Uma característica que você pode utilizar para reconhecer se é um planalto ou não é a estruturação aí dos rios, né? E como é essa estruturação? Os rios vão apresentar cachoeiras e corredeiras, né? Essa é uma característica aí de rio de planalto. Agora vamos falar aí de planícies. Quando você fala em planícies, você já pensa naquele terreno totalmente plano que você consegue visualizar aí ao longe, né? No Brasil, as planícies estão situadas principalmente em bacias sedimentares que são recentes, que se apresentam aí bastante planas, ou seja, você não tem grandes altos e baixos aí nesse relevo. Nas planícies nós temos um predomínio de processos de sedimentação, tá? Ou seja, de deposição de sedimentos em relação aos processos erosivos. Então, no Planalto, você tem aí um maior processo de desgaste, né? E esses sedimentos que são retirados das áreas planálticas, que são pontos mais elevados, são levados para áreas mais baixas, como as planícies, ou até mesmo como as depressões, que é o que a gente vai falar logo para frente, né? As mais extensas planícies geralmente apresentam aí altitudes inferiores a 200 metros. Lembra lá que planaltos são porções do relevo com uma altitude acima dos 200 metros em relação ao nível do mar. Já as planícies são aquelas porções do relevo que apresentam aí uma altitude inferior a 200 metros em relação ao nível do mar. O litoral brasileiro, né, vai apresentar aí algumas planícies sobre uma faixa aí relativamente estreita, né? Trata-se então de formações constituídas aí por sedimentos que são depositados aí em camadas. Dá pra gente citar um período, inclusive, aí que vem lá desde o período terciário. Então a gente vai ter esses processos de sedimentação criando camadas ali e formando essas regiões aí mais planas do relevo, tá? Agora, falando da nossa última formação de relevo, que nós vamos encontrar aí dentro do nosso país, são as depressões. Então você tem os planaltos, você tem as planícies e depois você tem as depressões, tá? As superfícies relativamente planas e ao mesmo tempo suavemente inclinadas, elas circundam aí geralmente os planaltos, tá? Então você tem uma porção mais elevada, uma certa inclinação, né? Essa porção mais abaixo ali em relação ao planalto, a gente vai chamar aí de depressão, tá? Lembrando que as depressões elas ocorrem principalmente sobre estruturas sedimentares, assim como as planícies. Então, as depressões, quando você está para verificar o que é uma depressão, você vai ter um ângulo de inclinação em relação a uma região planáltica e você vai ter essa delimitação do que é uma depressão, tá? Então, nos planaltos nós temos um predomínio de processos erosivos, de desgaste. Nas depressões e nas planícies nós temos um predomínio de processos de sedimentação, tá? As planícies são aqueles terrenos planos que você consegue visualizar ao longe e as depressões são aqueles pontos mais baixos de uma determinada área em relação a um planalto, por exemplo, ok? Então nós temos essas três formações, temos três nomes principais também para estudos do relevo brasileiro, que são o Haroldo de Azevedo, o Jurandir Ross e o Aziz Absaber, né? E as delimitações de formas de relevo, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Eu vou deixar um mapinha aqui para fechar esse vídeo, para você visualizar aonde estão situados aí os principais planaltos, as principais planícies e as depressões aí dentro do nosso país. Ok? Espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!